Olá a todos. Nessa videoaula, vamos entender por que a luz violeta é mais lenta que a vermelha quando ambas se propagam dentro do vidro ou dentro de um meio homogêneo transparente qualquer. Lembrando que essa pergunta surge no contexto da dispersão da luz branca. Você precisa lembrar que é justamente o fato da luz violeta ser a mais lenta dentro do vidro, ou dentro da água, ou dentro de um meio homogêneo e transparente qualquer, é justamente esse o fato que causa, essa é a causa da dispersão da luz branca. A luz branca, quando entra dentro, por exemplo, da água, ela está vindo no ar ou no vácuo e entra dentro da água, ela se separa nas 7 cores. Lembra que a luz branca é constituída por várias frequências que convencionou se separar nas 7 faixas: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E o fato, a dispersão da luz branca acontece porque as cores, quando se propagam no meio homogêneo e transparente, se propagam com velocidades diferentes, sendo que o violeta é o que tem a menor velocidade e o vermelho a maior velocidade quando a gente compara cada uma dessas 7 faixas aqui, que constitui a luz branca. A gente viu também que é justamente a dispersão da luz branca que causa o arco-íris, né? Aqui só para lembrar, uma gotinha d'água, em cada gotinha d'água acontece a dispersão da luz e a composição das várias gotinhas formam o arco-íris. Mas não é o intuito desse vídeo, dessa videoaula, explicar a formação do arco-íris. E sim, né, trouxe uma imagem bonita do arco-íris, e sim responder por que a violeta é mais lenta que a vermelha dentro do vidro. Bom, para responder isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do átomo. Lembra que no modelo clássico do átomo, a carga positiva fica concentrada no núcleo, nos prótons, no núcleo também estão presentes os nêutrons, e a carga negativa é transportada pelos elétrons, que no modelo clássico do átomo realiza órbitas ao redor do núcleo. Bom, e para entender o porquê que o violeta é mais lento, a gente vai precisar lembrar das transições eletrônicas. E para quem se esqueceu aí, vamos fazer uma recapitulação das transições. Uma transição eletrônica, ou seja, um elétron salta de uma camada para outra, a transição pode ser do tipo excitação ou decaimento. O que é excitação? Excitação, essa aqui é a representação de um átomo. Um átomo, lembra que ele tem as várias camadas eletrônicas, o elétron pode estar ou nessa camada, ou nessa camada, ou nessa camada e assim por diante. E aí quando um fóton de luz, por exemplo, um fóton de luz, chega no átomo, interage com o átomo pode absorver esse fóton de luz e um elétron que está numa camada baixa, ele pula para uma camada mais energética. E esse processo recebe o nome de excitação. Mas lembra que o elétron ele não consegue ficar por muito tempo em camadas mais energéticas. O que é mais comum para ele é voltar para a camada menos energética, onde ele é mais estável. E quando ele volta para a camada menos energética, ele emite outro fóton de luz, que pode ou não ter a mesma energia que aquele fóton que o átomo absorveu anteriormente. Então esses dois processos vão ajudar a entender o porquê que o violeta caminha mais lentamente. Então isso é importante. Lembra que esse modelo atômico, quando um fóton é absorvido, o elétron pula para uma camada mais alta. E esse processo chama excitação. Só que quando o elétron está nessa camada mais alta, ele não fica lá por muito tempo. A tendência natural dele é voltar para uma camada menos energética, mais estável. E quando ele volta, ele emite também um fóton de luz. Está aqui representado na direita. Bom, isto posto, eu trouxe aqui uma animaçãozinha para mostrar esse mecanismo animadamente. Né? Uma animaçãozinha bem simplesinha. Um fóton chega lá no átomo, o elétron pula de camada e volta. E aí ele reemite o fóton. Vamos fazer isso de novo. Olha lá. Tem um fóton de luz que está vindo aqui. Ó. Aí o átomo absorveu esse fóton, o elétron pula de camada e quando o elétron volta, ele reemite o fóton de luz. Pode ser na mesma direção ou na direção oposta, como foi mostrado aqui. Tendo isso em mente, vamos entender agora um pouquinho melhor o fóton. O fóton de luz é um modelo quântico da luz. A quântica nos ensina que a luz pode se propagar, pode ser entendida
como uma onda eletromagnética, ou através de um conjunto de partículas chamado fótons de luz. Cada uma dessas partículas, fóton, que estão aqui representadas por essas mini ondinhas, elas são como se fossem partículas que compõem as ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz visível. E o que mais que a gente precisa saber? Que cada fóton de luz transmite uma certa energia. Energia calculada por essa formulinha, H vezes F. Esse E é a energia que cada fóton carrega, transportada por cada fóton. É o que a gente chama de um quantum de energia. Esse F é a frequência da onda eletromagnética associada aos feixes de fótons. E esse H é a constante de Planck, que é a menor constante da física, vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Ou seja, cada um daqueles fótonzinhos que compõem a luz visível ou qualquer outra onda eletromagnética carrega, transmite, transporta uma certa energia, um quantum de energia. Energia essa que é diretamente proporcional à frequência da onda eletromagnética associada àquele feixe de fótons. Bom, se a gente lembrar que das luzes que compõem a luz branca, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a que tem a maior frequência é o violeta, então naturalmente a gente chega à conclusão que o violeta é o que cada fóton da luz violeta é o que carrega maior energia. Se a energia é diretamente proporcional à frequência, aquele que tiver a maior frequência vai também ter a maior energia. Em outras palavras, se a gente comparar aqui um feixe de luz vermelha com um feixe de luz violeta, cada um dos fótons da luz violeta tem mais energia que cada um dos fótons da luz vermelha. Então, por enquanto, é só isso que você precisa entender, que existe uma diferença entre a luz violeta e a luz vermelha em relação à quantidade de energia transportada por cada um dos seus fótons. Então, a luz pode ser entendida como um feixe de fótons, sendo que a luz violeta, cada um dos fótons tem mais energia que a luz vermelha. Por quê? Porque a energia é diretamente proporcional à frequência. Esse H é uma constante, é igual para todo mundo, é a constante de Planck. Agora, a energia de cada fóton é diretamente proporcional à frequência. Como o violeta tem maior frequência, vai ter maior energia. Bom, e como isso explica o fato da luz violeta caminhar mais lentamente dentro do vidro? Bom, estamos chegando lá, vamos lá, aos poucos. Aqui eu trouxe um desenho só para a gente imaginar o que acontece quando um fóton de luz vermelha interage com um átomo da água ou do vidro, ou de um meio transparente, homogêneo e transparente qualquer. Um meio transparente, por exemplo, o diamante, o cristal, o plástico, a água e o vidro. A água e o vidro são os mais comuns, né? Bom, se vier um fóton de luz vermelha aqui no átomo, o vermelho, lembra que ele é o que carrega menor energia dentre as luzes visíveis, porque ele é o que tem a menor frequência. Ora, se ele tem a menor frequência, ele vai ter menor energia. Se ele vai ter menor energia, essa energia pode ser que seja suficiente para que o elétron venha para essa camada, por exemplo, e depois volte e reemita, por exemplo, um fóton vermelho que continua se propagando aqui para a esquerda. Ao passo que se um fóton de luz violeta interagir com esse mesmo átomo, o violeta, como a energia é igual a H vezes F, e o violeta tem maior frequência do que o vermelho, então a energia de um fóton da luz violeta vai dar é maior do que a energia de um fóton da luz vermelha. Isso quer dizer que quando esse fóton da luz violeta interagir aqui com o átomo da água ou do vidro, o que vai acontecer? O elétron que está aqui vai ganhar mais energia do que se ele interagisse com um fóton de luz vermelha. Ora, se o elétron vai ganhar mais energia, ele vai pular para uma camada mais alta, mais energética do que ele pularia se ele tivesse interagido com um fóton de luz vermelha. Então gravem isso. O fóton de luz violeta tem mais energia que o fóton de luz vermelha. Portanto, quando um fóton de luz violeta interage com o átomo da água ou do vidro, ele consegue transmitir mais energia que um fóton de luz vermelha. Isso faz com que o elétron salte para uma camada mais longe do núcleo do que ele saltaria quando um fóton de luz vermelha interage com o átomo. Então é assim, isso daqui é um átomo, um dos átomos que compõem o vidro ou a água.
chegou luz violeta e chega luz vermelha. Quando um fóton de luz violeta interage com esse átomo, o elétron pula para uma camada mais distante do que ele pula quando chega um fóton de luz vermelha. Por quê? Porque o vermelho tem menos energia, porque a frequência dele é menor. E aí, portanto, o elétron, quando recebe um fóton de luz vermelha, o elétron pula só para uma camada menos energética e depois volta para cá e reemite o fóton. Já, quando esse mesmo átomo recebe um fóton de luz violeta, esse elétron, ao invés de pular só para uma camadinha logo depois, ele vai pular para uma camada mais longe, porque o violeta tem mais energia. E aí o elétron vai pular para uma camada maior e depois vai voltar para a mesma camada e vai reemitir o fóton de luz violeta, que então vai continuar o seu percurso. Bom, e como é que isso explica o fato da luz violeta ter menor velocidade? Bom, estamos chegando lá, já vamos chegar. Então agora imaginem, agora finalmente é a resposta a essa pergunta. Imagina que isso daqui é um vidro, e aqui são os átomos do vidro, ou da água, seja lá o que for. É óbvio, pessoal, que isso daqui a gente está respondendo num nível bem elementar e bem simplificado. Só estou colocando ideias que explicam esse fenômeno, mas de uma maneira bem simplista. Na verdade, existem muitos outros detalhes conceituais envolvidos, mas essas ideias básicas já ajudam a entender por que o violeta vai demorar muito para atravessar esse bloco de vidro. Imagina que isso daqui é um bloco de vidro, e aí vem aqui uma luz vermelha. A luz vermelha é um conjunto de fótons vermelhos, mas eu estou pegando só um fóton para simplificar ainda mais. E aí, quando esse fóton vem aqui, ele excita esse átomo, fazendo com que esse elétron pule para essa camada, e aí o elétron não é muito estável aqui, ele volta para essa camada e reemite o fóton vermelho, que continua vindo para cá. Aí o fóton chega num outro átomo, ele está atravessando o vidro. Isso daqui lembra que é um pedaço do vidro. E aí esse fóton de luz vermelha chega para cá, interage de novo com esse elétron, o elétron pula para essa camada, aí o elétron volta para cá e reemite o fóton de luz vermelha, que assim vai e acontece de novo, mais uma vez aqui, ele é absorvido por esse átomo, esse elétron pula para essa camada, e no que o elétron volta para essa camada, reemite o fóton de luz vermelha, e finalmente o fóton de luz vermelha sai do vidro e volta para o vácuo ou para o ar. Nota que o que fez com que o fóton de luz vermelha demorasse mais para atravessar o vidro do que o vácuo? E esse é o ponto crucial da resposta. O que faz com que a luz demore mais para atravessar o vidro do que o vácuo é a interação da luz com os átomos que constituem o vidro ou a água. Pode ser o vidro ou a água, tanto faz, ou qualquer outro meio homogêneo transparente. Mas é justamente essa interação da luz com os átomos é que atrasa a viagem da luz. Se não tivesse átomos aqui, se fosse vácuo, a luz ia passar com aquela velocidade, 3 × 10⁸ metros por segundo. Mas ao interagir com o átomo, o que acontece? O fóton dá energia dele para o elétron, aí o elétron pula de camada, aí o elétron volta para a camada menos energética, aí o fóton é reemitido e ele continua o processo dele, a propagação dele. Repara que nesse ínterim, portanto, tem um atraso. Ao invés dele ir direto, ele teve que ser absorvido pelo átomo, mas ele foi absorvido pelo átomo, aí o elétron pulou de camada, aí o elétron volta de camada, e aí o fóton é reemitido. E aí o fóton continua o caminho dele. Aí quando chega nesse átomo, a mesma coisa. O fóton é absorvido pelo átomo, o elétron pula de camada, o elétron volta de camada, e o fóton é reemitido. Tudo isso atrasa o fóton. Então quem está olhando de fora vai achar que o fóton está andando com uma velocidade menor. Mas para pensar, nesse espaço aqui que não tem átomo, o fóton foi com a velocidade que ele tem no vácuo, 3 × 10⁸ metros por segundo, porque aqui é vácuo, aqui não tem matéria. Ele só vai mais devagar quando ele interage com o átomo. E aí, na média, a gente fala que ele tem uma velocidade menor. Mas agora, por que o violeta, então? O violeta também vai interagir com os átomos. Mas por que ele demora mais para atravessar o vidro? E agora, finalmente, vamos chegar na nossa resposta, né? O que acontece é o seguinte: como o violeta tem mais energia, lembra que energia é igual a H vezes F. O violeta tem mais energia porque a frequência dele é maior. Então, quando ele chega aqui e interage com o átomo, ele dá mais energia para o átomo, fazendo com que esse elétron pule para uma camada mais externa. E aí o elétron volta e reemite o fóton violeta,
e esse fóton violeta continua se propagando, e aí acontece a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. De novo, vem o fóton violeta, interage com o átomo, esse elétron recebe a energia do fóton violeta, pula por uma camada mais externa do que pularia se fosse o vermelho. Por quê? Ó, repara que no vermelho ele pulou só daqui para cá. Quando ele recebe a energia do violeta, ele pula daqui para cá, para uma camada mais longe. E depois ele volta, o elétron volta e remite o fóton de luz violeta. E aí vai o fóton de luz violeta. Já dá para perceber por que o violeta vai demorar mais para chegar aqui na outra extremidade do vidro? Por que ele vai demorar mais? Porque cada um dos fótons vai dar mais energia para o átomo. Aí o elétron vai pular para uma camada mais longe do que ele pularia aqui no caso da vermelha. E aí quando o elétron voltar, o tempo que vai demorar para o elétron ir para uma camada mais longe e voltar, vai ser maior do que o tempo que demora para o elétron ir dessa camada aqui, ó, no vermelho, ó, acompanha aqui. No vermelho ele vai dessa camada para essa e depois volta. Isso acontece rapidinho. E aí rapidinho o fóton é remetido e já segue o caminho dele. O violeta não. O violeta, o fóton é absorvido, aí o elétron vai para uma camada lá longe, porque o violeta tem mais energia. E aí o elétron tem que voltar para essa camada daqui para reemitir o fóton de luz violeta. Aí vai lá o fóton de luz violeta de novo, seguindo o seu caminho. Quando ele interage com esse átomo, de novo, esse elétron vai receber mais energia, porque o violeta tem mais energia, porque a frequência dele é maior. E aí esse elétron vai pular lá para a última camada, voltar até aqui, e aí só então que o violeta é que vai ser reemitido e vai continuar o caminho dele. Nota que o que faz com que o violeta perca a corrida dentro do vidro para o vermelho é justamente o fato dele ter mais energia. Como ele tem mais energia, ele vai fazer o elétron pular para uma camada mais longe. Vai demorar mais para o elétron ir e voltar e reemitir o fóton de luz violeta. Nota que a passagem de um fóton vermelho ou de uma luz violeta pelo vidro é uma passagem bem interessante, né? Porque o fóton, na verdade, o fóton ele desaparece e depois reaparece. Ele é absorvido pelo átomo. No que ele é absorvido pelo átomo, o elétron pula de camada, volta de camada, e aí o fóton reaparece, ressurge. E como aqui a mesma energia que ele recebeu, ele devolveu, o fóton vai ter a mesma energia, portanto ele vai ser da mesma cor, da luz vermelha. E aí, nota então, o que vai causar esse atraso é o fato do violeta, então, repetindo, o violeta tem mais energia, pelo fato dele ter mais energia, ele vai entregar mais energia para o átomo, o elétron vai pular para uma camada mais longínqua, vai demorar mais para o elétron ir e voltar. Como vai demorar mais para o elétron ir e voltar, vai demorar mais para o violeta ser reemitido. Ora, se vai demorar mais para o violeta ser reemitido, vai demorar mais para ele chegar aqui na outra extremidade do vidro. Então, quem olha de fora vai achar o quê? Que entrou um fóton violeta aqui e demorou muito para sair aqui. Ao passo que entrou um vermelho aqui e ele saiu mais rápido do outro lado. Então o violeta demorou mais. Se ele demorou mais, ele é mais lento. Se ele é mais lento, ele tem menor velocidade. Portanto, o violeta, dentre as 7 cores, é o que tem a menor velocidade dentro do vidro. E, portanto, o maior índice de refração. O maior índice de refração, ele é o que mais desvia. Se ele é o que mais desvia, ele vai ser o que mais aproxima da normal. Então, quando a luz branca entra dentro do vidro, ela vai se separar. O violeta é o mais lento e o vermelho é o mais rápido. E aí, como o violeta é o mais lento, ele é o que tem maior índice de refração. Se ele é o que tem maior índice de refração, ele desvia mais do que os outros. E aí, por isso é que se separa nas 7 cores. Bom, foi uma explicação, como eu disse, bem básica, mas espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês. Um grande abraço e até logo.